irmãos, estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. Você que aí está na sua casa, no conforto do seu lar, por causa da pandemia, também pode se sentir em casa. Nós vamos ler o Salmo hoje, número 65, Salmo 65. Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Salmo 65. Todos acharam? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor e vamos ler responsivamente. Diz assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra, daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído são das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e as refrescas. Tu as enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio d'água. Tu lhes dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com muita chuva, tu abençoas as suas novidades. Coroas do ano da tua bondade e das tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se da alegria. Todos os campos cobrem-se de rebanho e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificado seja o seu santo e bendito nome. Nós queremos te louvar na beleza da sua santidade, dizer que só o Senhor é o nosso Deus. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, pela nossa saúde, Pai, pela sua mão sobre a nossa vida. Nós queremos também pedir que o Senhor abençoe grandemente o pregador dessa noite. Ó Senhor, que ele possa trazer aquela palavra que nós estamos precisando e que encha os nossos corações. Nós te agradecemos e abrimos esse culto no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? É com grande alegria que estamos aqui para prestarmos um culto ao nosso Deus. Ele é digno de glória, de honra, de todo o nosso louvor. Nós aqui e vocês aí, na sua casa, pois saiba que o nosso Deus está aqui e está aí na sua casa também. Eu creio assim e te convido nessa hora a declararmos que Jesus, tu és o meu Salvador e para sempre e sempre darei o meu louvor. Louve ao Senhor. Aleluia. Te amo e sabes, eu quero
palavra de Deus diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Só Ele tem palavra de vida, meu querido. Só Ele tem palavra de salvação. Aleluia. E eu te convido a louvar ao Senhor. Para onde iremos nós? Jesus é o caminho. Aleluia.
poderoso pelo sangue de Jesus, aleluia. E podemos declarar: eu tenho em mim um canto de vitória, aleluia. Você pode declarar isso, querido, com todo o seu coração, aleluia. Eu tenho em mim um canto de vitória, que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Cante, cante, aleluia. Eu tenho em mim um canto de esperança, que a todos eu preciso proclamar, aleluia. Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, aleluia. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará, virá com seu poder e majestade, e com sua igreja em glória reinará. Aleluia. Eu tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Tenho em mim um canto de alegria, eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Mais uma vez, declare, declare. Que testemunha a vitória do Senhor. Mais uma vez, com coração agora. Que testemunha a vitória de Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, pois através de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores, nós somos vitoriosos, aleluia. E que o Senhor Jesus esteja sempre indo à nossa frente, ó Senhor Jesus, e toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam dadas a Ti, ó Pai. Senhor, te agradeço, ó Pai amado, somos gratos a Ti por tão grande salvação, ó Pai. Recebe esses louvores, Senhor, recebe, ó Pai amado, e que
tua presença, Senhor, essa oferta de louvor que nós ofertamos a Ti, Senhor. Ó, Pai amado, fala poderosamente com Teu povo, Senhor, nessa noite, Senhor. E que tudo seja para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Gostaria que todos aí em casa, em reverência à palavra de Deus, assim que achasse, ficasse em pé, para, em respeito à palavra de Deus, fazermos a leitura. Lucas 15, do 11 ao 24. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua, e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e põe-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor, ouvimos já os louvores, já Te adoramos, e agora, Senhor, fale aos nossos corações através da Tua palavra. Usa-me, Senhor, como Tu queres. Eu me coloco humildemente na Tua mão, para que o Senhor possa me usar e falar aos corações e salvar vidas, Senhor. Salvar vidas de verdade para o Teu reino. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, essa é uma palavra muito conhecida no meio evangélico, a parábola do filho pródigo. Mas eu quero dar aqui uma conotação um pouquinho especial. E o título da mensagem de hoje é Volte para o Pai. Aqui, o filho pródigo, ele pediu para o pai repartir a sua fazenda. Mas a gente pensa hoje, o que é fazenda? Ah, fazenda é uma grande quantidade de terra. Hoje sim, mas naquela época não. Fazenda eram os bens, bois, carneiros, né? Joias, vasos. Isso era fazenda. E dá-me parte da minha herança. Em nosso direito, hoje, não existe herança de pessoa viva. Mas o pai
ainda vivo, falou: filho, tudo bem, está aqui a parte da sua herança. Repartiu com ele e ele saiu. Só que aqui o caso foi bem forte, ele foi a fundo, né? Ele desperdiçou toda a sua fazenda, gastando dissolutamente. E ele, havendo gastado tudo, houve uma grande fome na terra e começou a padecer necessidades. Ele começou a se sentir envergonhado de voltar para o pai, mas a necessidade bateu mais forte. E ele lembrou-se, né, que ele não podia nem comer as bolotas dos porcos. Mas aqui eu quero fazer uma pausa e refletir com os irmãos o pecado de Adão. Adão estava vivendo no paraíso com o Pai. Todos os dias ele vivia com o Pai. Nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos com o Pai. E o tema da mensagem hoje é: volte para o Pai. Acontece o seguinte: Deus falou que Ele criou o mundo, os céus e a terra, criou o jardim do Éden, o paraíso, e colocou o homem, e fez a sua mulher, e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. E, de repente, o homem desobedece a Deus. Não foi só uma desobediência, mas ele queria ser igual a Deus, como diz a palavra. E aí, um dos atributos naturais de Deus é que Ele é justo, Ele é santo. E não foi Deus quem expulsou, Ele mesmo, o Adão e a Eva mesmo, que deram a sua sentença de morte, comendo do fruto proibido, porque diz a palavra que ele certamente morreria se comesse daquele fruto. Deus não poderia voltar atrás. Eu fico imaginando a tristeza de Deus e expulsando Adão e Eva do paraíso. Que triste. Eu me lembro, eu sou de uma família de 6 irmãos, comigo 7, um já falecido, mas o meu irmão, quando eu tinha 14, acima de mim eu tinha 10, ele resolveu fugir de casa. E naquela época não tinha celular, não tinha internet, faz muito tempo. Isso que eu acredito que foi em 68, mais ou menos, 1968. E ele sumiu de casa. Eu sei que meus pais ficaram super preocupados, não dormiram aquela noite. E no dia seguinte, meu pai, antes ele tinha ligado para a polícia, para necrotério. Os irmãos sabem o que é isso. Ligou para tudo quanto era órgão para saber do paradeiro dele. Mas no dia seguinte ele pegou o carro logo cedo, meu pai não tinha nem dormido aquela noite, e encontrou meu irmão. Naquela época, quando a gente fazia alguma traquinagem, meu pai colocava a gente ajoelhado no grão de bico, de castigo. Antes, apanhava com vara de marmelo ou cinto, o que tivesse na mão. A minha mãe já voava o chinelo. Mas a nossa era educação dessa forma. Quando meu pai encontrou meu irmão e trouxe para casa, eu falei: pronto, agora ele vai apanhar doidado. Né? Mas não foi isso que aconteceu. Meu pai abraçou meu irmão chorando e deu muito carinho para ele. Isso é coisa maravilhosa. O que Deus deve ter sentido quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Ele não deve ter... A gente fica pensando: puxa, Deus foi ruim, expulsou. Não. Quem expulsou foram eles mesmos que cometeram o delito. Eu tenho uma filha que mora em Portugal. Há 4 anos atrás ela foi para Portugal. Ela foi numa boa, conversando com a gente para um lugar melhor proposta de trabalho, de estudo. Mas aquilo me bateu no coração de tal forma que eu comecei a sentir muito a falta dela. Aquela que todo mundo conhece como síndrome do ninho vazio. E eu sentia, minha esposa também. E um dia eu fui no supermercado, fui vendo as coisas que as minhas netinhas gostavam, minha filha gostava. Eu não consegui segurar o choro.
Eu comecei a chorar copiosamente, eu tentava segurar para ninguém reparar que eu estava sozinho. Entrei numa galeria, fingi que estava procurando alguma coisa, mas não aguentava de chorar. Chorava. Olha, e minha filha foi para um lugar melhor procurar estudo e procurar trabalho. Aí eu tive que voltar logo para casa, não comprei nada, soluçando. Aí no caminho Deus falou comigo: filho, por que está chorando? Ela está bem, está comigo, não chores. E aquilo me acalmou, o Espírito Santo me consolou. Sabe, irmãos, a gente como pai, como mãe, quando a gente só passa quando tem filho, a gente sente o que é isso. A gente faz de tudo por um filho. Assim é Deus conosco. Aqui o homem, filho pródigo, foi embora. Aqui ele teve uma vida muito dissoluta. Ele gastou tudo que ele tinha. Mas o que sentiu o pai? Ele diz assim, ainda de longe, viu o seu pai correu abraçar chorando e fez uma grande festa. Este filho estava morto e reviveu. Sabe, tem uma outra passagem, eu vou ler no livro de Mateus também, que é a passagem do semeador. Eu sempre tive uma interpretação interessante sobre essa passagem. Diz lá que a palavra do Senhor, ela foi lançada à beira do caminho. E o outro semeador lançou sobre pedregais. E a outra lançou sobre os espinhos. E a outra semente caiu em terra boa. Eu sempre pensei, durante 47 para 48 anos de convertido, eu pensei que aqui era uma passagem, uma mensagem para cada vida. O João, ele foi lançado sobre a beira do caminho. A Maria, sobre os pedregulhos. Enfim, mas o pastor Ricardo, ele teve uma revelação pelo Espírito Santo de Deus num culto passado. Isso daí pode ser, não que não seja verdade, é isso, mas tem uma outra conotação, outro sentido, que me fez sentido, me abriu os olhos, que faz sentido que são 4 fases da mesma pessoa. Que estado você está? De repente você recebeu a mensagem e você está ao pé do caminho. E o que aconteceu? Você, agora eu não quero saber disso. Num outro momento, estava no meio dos pedregulhos. Você recebeu a passagem, a palavra com alegria, mas não teve raízes naquele momento. E abandonou. A perseguição, a angústia, logo se ofende. Teve um discípulo que aconteceu isso. Não sei se os irmãos se lembram. Pedro não aguentou, negou Jesus quando o galo cantou. E outra foi lançada sobre a boa terra. Uma produziu 100, a outra 60 e a outra 30. Então são momentos da vida. Esse filho pródigo, ele saiu, ele foi viver dissolutamente. Mas não quer dizer que às vezes você esteja como filho pródigo, nesse aspecto de gastar tudo, viver numa vida dissoluta, mas pode ser que você esteja longe do Pai. Pode ser que você esteja longe do Pai. E o Pai te ama. E a promessa de Deus, a promessa do Pai, lá no livro de Gênesis, quando Adão e Eva saíram do paraíso, o próprio Pai prometeu o resgate. Tamanho foi a dor e o sofrimento dele naquele momento. Construiu tudo para Adão e Eva. Não chegou nem a ter o prazer de ter mais um filho ali no jardim, no paraíso. E eles foram embora. Que tristeza. Mas o Pai, grande misericórdia, que não cabe na nossa mente. Nós imaginamos nós como pai, o que faríamos por um filho? A palavra diz, se o filho pedir para o pai pão, por acaso lhe dará pedra? Não. Nós faremos tudo por um filho, a mãe, o pai. Não é? Então, o Pai, no paraíso, prometeu
a vinda de Jesus Cristo. Falando para a mulher, a tua semente pisará a cabeça da serpente. Isso estava falando de Jesus, o nosso irmão. Nós somos uma família. Volte para o Pai. Ele mandou Jesus morrer numa cruz, porque só poderia voltar para o jardim do Éden após o sacrifício. E o sacrifício seria o sacrifício do nascimento e da morte e ressurreição de Cristo. Então, essa é a maravilha. O Pai nos ama. O Pai prometeu o seu Filho para que viesse ao mundo, morresse numa cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, não o mundo, o pecado, mas amou o mundo, os seus filhos. E aqui a parábola a parábola do filho pródigo, ela fala que o filho, então ele está falando para o filho que saiu. Então, meus irmãos, aqui nessa passagem, nós vemos que Jesus disse assim, que ele lembrou-se do Pai. E Adão e Eva sentiram vergonha quando foi descoberto, quando ele comeu do fruto proibido. Sentiu vergonha. Quantas vezes nós, pecadores, escorregamos, saímos do abrigo do Pai. Nós sentimos vergonha de voltar para o Pai. Mas não é isso que Ele quer. Ele não quer que você sinta vergonha. Se o teu irmão pecar contra você 7 vezes, você deve perdoá-lo 7 vezes? Jesus disse, não, 70 vezes 7. Então, nosso Pai, Ele é justo, Ele é santo, mas o nosso Pai é misericordioso, o nosso Pai é rico em amor. Então, não sinta vergonha de voltar para o Pai, isso que Ele quer. E quando você voltar para o Pai, haverá festas nos céus. E o jardim do Éden, você já começa a viver aqui nessa terra. Aqui a palavra de Deus fala assim, que Ele gastou tudo, e houve na terra grande fome, e começou a padecer grandes necessidades. Nós estamos vivendo uma época de pandemia, não é? Nessa época difícil de todo mundo ficar em casa, não ter trabalho, desemprego, ação de despejo, porque não consigo trabalhar, não consigo ter renda, não posso pagar meu aluguel, não posso pagar a minha casa. Nós estamos numa situação difícil, mas venha para o Pai, e o Pai vai te abençoar, não só para a vida eterna, mas você já começa a gozar da vida eterna aqui. Nós temos visto muitos milagres. Domingo agora nós vimos um maravilhoso milagre da irmã Magali, o seu testemunho, que Deus proveu a sua necessidade. Na hora, Deus o abençoa na hora certa, na hora dele. Nós vemos aqui vidas sendo curadas, que foram desenganadas pelos médicos por causa da Covid-19. E Deus está fazendo milagres. Deus está curando, Deus está salvando. Mas isso você precisa voltar para o Pai. Se você ficar, não sei em que distância você está, se você está na mesma situação do filho pródigo que já estava na miséria, não tinha mais nada, mesmo assim volte para o Pai. Mas se não é essa situação, se você já está indo do portão para fora, indo para algum lugar, volte. Não vá para outro lugar. Volte para o Pai. E a cura, o milagre acontece. Mas, para que aconteça o milagre, o Pai está aqui de braços abertos te esperando. Só precisa de uma coisa, você voltar para o Pai. E para você ser curado desse problema que está aí, talvez você esteja numa cama de hospital, desenganado pelo médico. Jesus vai te curar.
mas precisa de uma condição. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é condição. Jesus, ele deixou de fazer muitos milagres na cidade dele, na terra dele, porque as pessoas eram incrédulas. Eles comentavam assim, mas quem é esse Jesus? Não é o filho do carpinteiro? Ah, filho do carpinteiro. Olhavam para Jesus como homem, mas esqueciam-se de ver Jesus como Filho de Deus que veio para resgatá-lo, para tirá-lo da dissolução da vida desregrada, para trazê-lo ao Pai. Então, por causa da incredulidade, ele deixou de operar muitos milagres. Havia um homem que tinha um filho lunático. Esse homem estava desesperado, que o seu filho lhe dava muito trabalho, se atirava no fogo, enfim. E ele chegou para Jesus, Senhor, cura meu filho. Ele falou para esse homem, você tem fé? Está no livro de Marcos. E perguntou ao pai, quanto tempo há, e Jesus, quanto tempo há que isso acontece? Ele disse, desde a infância. Marcos 9, 21, vou ler, não precisa abrir. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha como é difícil você com problema, está perdendo a casa, você é despejado, estou com uma doença incurável, o médico já me desenganou, você não passa de 6 meses de vida. Quem é o médico? É Deus para dizer isso? Não. Eu sei que é difícil, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Na palavra diz assim, Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. O nosso Pai, ele se alegra, ele tem prazer, mas temos que acreditar. Em Hebreus também diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Porque se eu estou vendo não é fé, mas aquilo que eu não vejo é o invisível. Eu vejo Deus. Deus é espírito, Jesus é carne e osso, morreu numa cruz, derramou sangue para os nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, e 40 dias depois foi a ascensão, subiu aos céus. Então, ele é carne e osso glorificado nos céus. E aqui conosco está o Consolador, o Espírito Santo, para fazer a obra de Deus aqui na terra. Então, meu irmão, volte para o Pai. Volte para o Pai, enquanto é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Volte para o Pai. Volte para o Pai. Amém? Vamos orar. Louvado seja Deus. Santo Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és Pai que ama e não compreendemos o Teu amor. É incompreensível. O Teu amor é muito grande para caber na nossa mente e no nosso coração. Mas alguma coisa eu sei, eu sinto, Senhor, o Teu Espírito Santo, o amor que Tu tens pelas nossas vidas. Senhor, que aqui muitas pessoas possam voltar para Ti, aqueles que estão nos ouvindo hoje, que volte para o Pai, que volte para o Pai, porque Jesus, o nosso irmão, já veio morrer na cruz e nos salvar, e nos resgatar, e nos levar ao Pai. Basta aceitá-lo, basta crer nele, Senhor. E se alguém ainda tem problema, como aquele pai do jovem lunático, ajuda, Senhor, ajuda a fé dessas pessoas, Pai. Eu sei que Tu podes, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alcança a todos, Senhor. Alcança principalmente para que possamos ter
na glória dos céus, porque a nossa vida aqui na terra é passageira, porque o nosso jardim do Éden é contigo lá nos céus, uma nova terra, novos céus. Mas enquanto isso, estamos sendo abençoados, Senhor, e protegidos pela Tua palavra. Eu creio nisso, Senhor. Muitos irmãos creem. Oh Deus, louvado seja o Teu nome. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Deus para o nosso coração. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, nós temos muitos filhos pródigos por aí. Não estão gastando dinheiro, não é gastando isso, não é isso que nós estamos falando. Mas gastando a sua vida. A sua vida. E quando Deus está dizendo, volta para a casa do Pai. E você que ouviu essa palavra hoje, queridos, e foi tocado, não deixe para amanhã. E voltar para a casa do Pai não é vir para a igreja. A igreja é uma consequência. A igreja é algo que é parte dessa volta. Mas é voltar para junto de Deus. É realmente se colocar na presença de Deus. E voltar a viver aquela vida que você vivia quando você experimentou do primeiro amor. E você que nunca veio, hoje está sendo convidado a vir para a casa do Pai. E aqueles que já estão, permaneçam, fiquem firmes, porque o Senhor tem algo precioso para a tua vida. Que o Senhor os abençoe. Meus amados, nesta semana nós ainda temos aí um final de semana de bênção. Domingo às 18h30 estaremos aqui num culto abençoado, maravilhoso, com uma palavra para o seu coração, um louvor para adorar a Deus. Não deixe de estar conosco. Domingo, às 18h30, eu espero você aqui novamente, lá no nosso canal no YouTube. E quando estiver lá no nosso canal, por favor, nos ajude. Inscreva-se no nosso canal. Clique lá no sininho. E todas as vezes que nós entrarmos no ar, enviarmos uma mensagem, você vai estar recebendo e sendo abençoado. Tenho certeza com essa palavra. Nós estamos com a igreja fechada para os cultos presenciais, mas eu peço a você que é membro da igreja, não deixe de trazer o seu dízimo, a sua oferta, faça isso através de uma transferência bancária, Banco Bradesco, Banco Itaú, vai estar aí logo depois que terminar o culto, vai estar na sua telinha, ou então, você está vendo aí o QR Code, você pode apontar a sua câmera para lá e fazer uma transferência direta através do Pix. Mas não deixe de fazer, porque a igreja continua trabalhando, continua fazendo a sua obra, estamos distribuindo cestas básicas, se alguém tem necessidade, é só mandar um WhatsApp para nós, nosso WhatsApp também vai estar aí aparecendo na sua telinha. Então, que o Senhor te abençoe, queridos, você tenha um ótimo final de semana, que até domingo, quando eu te espero aqui para mais uma vez glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pai Santo querido, quero te agradecer pela palavra pregada, pelos louvores que foram aqui levantados a Ti, para glorificar o Teu santo e bendito nome. Pai amado, que nós possamos continuar, mesmo Senhor, acabando esse culto, continuar te glorificando, continuar te adorando com a nossa vida, com a nossa gratidão e com o nosso amor, Pai. Usa-nos, ó Deus, para que vidas sejam alcançadas. Abençoa-nos para que nós possamos abençoar. E assim, Pai, em tudo nós vejamos a Tua mão nos dirigindo em todo o tempo. Pai, abençoa a nossa nação. Abençoa este país, abençoa o nosso presidente, abençoa todas as autoridades constituídas. Pai, livra-nos de toda corrupção, de toda perseguição, de todo engano, de toda mentira, e faz desta nação uma nação cujo Deus é o Senhor. Assim eu abençoo o teu povo com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as relações do Espírito Santo
Seja com todo esse povo, este povo que se chama pelo teu nome, assim seja hoje e para todos sempre, e todos digam amém, a paz do Senhor.